Olá, seja bem-vindo a mais um Saúde em Dia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre quiropraxia. E para isso nós trouxemos para vocês o nosso amigo Márcio Cândido. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, obrigado. Eu vim aqui para falar um pouco sobre a quiropraxia, focando na coluna vertebral. Joia. Vou apresentar o Márcio para vocês. O Márcio, ele é quiropraxista, né, atua na cidade de Taubaté, em Pinda, não é isso, Márcio? Isso. E ele é formado em quiropraxia, em curso superior, pela Universidade Anhembi Morumbi. Seja bem-vindo. Obrigado. Márcio, primeiramente vamos pontuar, né, o que é a quiropraxia, né? O que ela se atém, né? Bom, a quiropraxia, apesar de ser uma profissão nova no Brasil, ela já existe há mais de 100 anos nos Estados Unidos. É uma profissão que se dedica ao diagnóstico, ao tratamento e à prevenção de alterações na função articular e músculo, e a influência dessas alterações na saúde em geral. Então, a quiropraxia não é só para tratar uma lesão, né? Mas ela serve como prevenção também. E isso, o mais importante, o interessante, é o trabalho preventivo que a quiropraxia faz. Porque ela vem justamente trabalhar no movimento articular. E quando é feito esse trabalho, você evita no futuro de ter alguma lesão ou alguma patologia na coluna ou na articulação do seu corpo. Correto. Márcio, deixa eu te perguntar uma coisinha anterior até. O que a gente precisa ter, né, para ser o quiropraxista, né? Qual é a formação necessária para ser quiropraxista? Porque a gente sabe que existem muitos cursos de aperfeiçoamento, que massagistas fazem, esse tipo de coisa. O quiropraxista precisa fazer o que para se tornar um quiropraxista? Sim, já existe no Brasil 2 faculdades de quiropraxia, tá, que são conveniadas com as universidades norte-americanas e que tem uma duração de 4 anos e meio a 5 anos do curso. Ele sai como bacharel em quiropraxia. Então, para ser quiropraxista, tem que ter curso superior? Sim, tem que ter essa formação. Bom, Márcio, como é executado o tratamento de quiropraxia? Como que é o andar do tratamento? Sim, o tratamento de quiropraxia ele tem 2 funções, que é corrigir e prevenir alterações articulares. Tá? Então, depois de feito o diagnóstico, segue uma linha de tratamento de acordo com aquela patologia e a partir daí começa o tratamento. E no começo de todo o tratamento, às vezes, dependendo da patologia que o paciente tem, às vezes ele precisa aparecer de 1 a 3 vezes no consultório e com o passar do tempo isso vai se afastando. Correto. Então o tratamento não é o que muitos gostariam, né? Pontual, uma única consulta e pronto, resolveu. Quiropraxia é um tratamento contínuo, não é isso? Isso, dependendo do que o paciente tem, é um tratamento, o nome já diz, e precisa de várias sessões de quiropraxia. E o interessante é a hora que ele começa a ter essa consciência e começa a procurar a quiropraxia só para fazer um trabalho preventivo. E aí isso é uma vez a cada 3 meses, 4 meses. Entendi, um trabalho preventivo. Bom, quais são os instrumentos utilizados? Eu vi que você trouxe aqui para a gente alguns instrumentos que o quiropraxista usa, né? Que eu até não os conhecia, né? Eu achei bastante interessante. Quais são esses instrumentos e para que eles são utilizados? Sim, a quiropraxia nos Estados Unidos é uma profissão já bem difundida e a tecnologia lá está muito avançada para o profissional dessa área. E os quiropraxistas têm uma máquina específica que eles usam, que é uma máquina que faz distração, faz flexão, movimento em rotação. Foi criada por um quiropraxista chamado Cox. Existe uma outra máquina também que é o Thompson. Esse quiropraxista é engraçado porque ele tinha uma deficiência na mão e não conseguia fazer o ajuste quiroprático. Então ele criou uma outra máquina chamada de drop, que é do Thompson, que facilita muito o trabalho de quiropraxia. E além disso também, tem muitos outros equipamentos. Eu tenho aqui uma outra linha de tratamento da quiropraxia, que é a Activator. É um protocolo diferente para justamente usar em pacientes que às vezes têm medo daquele barulhinho que faz quando você faz a manobra. Esse aí não é uma injeção, né? Parece, né? Não, esse não é uma injeção, porque a quiropraxia não faz nenhum tratamento invasivo. Correto. Então, esse tipo de coisa o quiropraxista não faz. O que é esse instrumento específico? Ele chama Activator, tá?
existe um protocolo diferente para fazer esse tratamento e ele vai manipular cada vértebra que houver necessidade. Ele dá tipo uma batidinha. Isso, é um impulso nervoso que dá. E esse impulso, ele vai mexer com a vértebra, que parece que é um impulso pequeno, mas é um movimento muito forte, que vai trazer a vértebra para a posição correta dela. Correto. Aí você vai ajustando a vértebra da pessoa. Isso, aí vai ajustando a coluna inteira, se precisar, e também membros superiores e inferiores. Entendi. Não só na coluna, né? Não, a quiropraxia não foca só. O foco principal é a coluna, mas não é só a coluna. Ela foca membros superiores e inferiores. Você pode, então, fazer um tratamento de quiropraxia para quem, por exemplo, tem algum tipo de desvio ou lesão na perna, pé, alguma coisa assim? Sim, é feita uma avaliação para ver o que ele tem na perna, o que ele está sentindo esse desvio, se esse desvio é a origem de uma raiz nervosa que sai da coluna, ou se esse desvio é alguma subluxação ou alguma luxação muscular que ele tem. O quiropraxista, dependendo da patologia, tem condições de ajudar esse paciente, sim. Então é feita uma avaliação e, em cima dessa avaliação, ver se está dentro do tratamento de quiropraxia. Correto. Mas a grande maioria dos seus pacientes é coluna? Sim, a grande maioria é coluna. Eu posso dizer porque eu sou dentista. E eu acho que, pela minha posição que eu trabalho, a coluna minha acaba ficando prejudicada. E eu tenho muitos amigos dentistas também que reclamam sempre da coluna. Então eu imagino que a coluna seja realmente o vilão da história aí. Sim, nesse caso a coluna ela que é a culpada, é responsável, mas o erro está no cidadão com relação à sua postura errada e que vem afetar justamente a sua coluna. Correto, eu já estou recebendo um puxão de orelha aqui, né? Márcio, vamos ver os outros equipamentos que você trouxe ali. O que é aquele outro ali? Ele parece um revólver, mas é um impulso, que também é uma outra linha de tratamento, que vem manipular e ajustar cada vértebra da coluna. Tá? Ele encaixa na coluna e você aciona ele? Isso, ele encaixa naquela vértebra que eu vejo que precisa gerar aquele movimento, ou trazer ela para a posição correta, ele dá um estímulo naquela vértebra. Correto, interessante. E você ainda tem mais um ali que você utiliza também, não é? Esse é um outro aparelhinho que ele vem auxiliar no diagnóstico. Eu passo isso aqui na coluna do paciente e ele me mostra o lado em que há uma subluxação da coluna e se essa vértebra há necessidade de ser manipulada. Entendi. Bom, pelo menos agora eu vejo que o quiropraxista, né, ele tem um aparato muito grande, não é só manual, né? Ele tem várias ferramentas que auxiliam no tratamento, não é isso? Sim, o quiropraxista hoje ele está rico de equipamento para auxiliar no tratamento. É uma pena que esses equipamentos sim, são todos importados, então existe uma dificuldade muito grande para trazer. E custo também, né? O custo é alto, muito alto. Tá certo, mas tem que investir, né? A gente sabe disso. Bom, existe alguma contraindicação, Marcos? Todo mundo pode fazer? Alguém não pode fazer? Quais são essas contraindicações, se existirem? Sim, como todo tratamento, existe contraindicação. Tá? Um paciente com osteoporose, uma cauda equina, uma fratura óssea na vértebra, na costela, ou no ilíaco. Então, assim, como toda profissão, existe sim uma contraindicação e por esse motivo você tem que procurar um profissional bem preparado para saber se a quiropraxia tem condições ou não de ajudá-lo e se não tem, encaminhar para um profissional da saúde. Aí ele teria que ir para um médico, ortopedista, alguma coisa assim? Aí sim, ele vai ver se é um neurologista, se é um ortopedista, é um médico, um outro profissional. Correto. Bom, eu vi que você também vamos voltar ao assunto da coluna, né? Eu vi que você trouxe uma coluna ali, e eu queria saber, entender, né, para o pessoal de casa, o que é essa hérnia de disco, né? Como ela ocorre, como inicia e como é que faz para manipular ela, né, para tentar melhorar ela, né? Vamos dar uma olhada ali no seu esquema que você trouxe para a gente. Bom, isso aqui é uma coluna vertebral semelhante à nossa, tá? Aqui é uma região cervical, que é o pescoço. Aqui é a região torácica, tá? Onde tem as costelas. E aqui é a região lombar. Então, se vocês observarem a coluna, existe um disco entre uma vértebra e outra, que a função dele que é absorver o impacto e gerar o movimento. E todo esse espaço aqui, existe um micromovimento
que somando vai trazer um movimento macro, que é um movimento grande. E quando acontece a gente perder esse micromovimento, e perde esse micromovimento, e gera uma dor, um desconforto, mas você continua levando a sua vida normal, com esse micromovimento, com um movimento forçado. Esse micromovimento forçado, com o tempo, ele vai rompendo as lamelas do disco, e as lamelas vão sendo rompidas, e chega a surgir a hérnia de disco, que é igual essa aqui que está aqui. Se você tem uma hérnia, e ela chega, pega a raiz nervosa, você vai sentir dor. Se ela não pegar a raiz nervosa, você não vai sentir dor, vai viver pro resto da vida com ela e não vai nem perceber que existe. Então, isso aqui é uma hérnia de disco, e ela surge por isso, justamente porque você perde aquele movimento, aquele micromovimento articular, onde vem fazendo um movimento forçado em cima do disco e vai rompendo as lamelas. Bom, ótima apresentação ali da nossa coluna ali, né? Para a gente entender um pouco melhor sobre a hérnia de disco e o que causa a dor, né? Quanto tempo dura um tratamento com quiropraxista? Esse tempo ele é variável, isso vai depender do entendimento do paciente, tá? Do paciente entender o tratamento, ver o estilo de vida do paciente, da alimentação dele. Às vezes ele começa o tratamento, mas no meu consultório aparece muito. Ele vem dizer, pô, mas não dá para eu fazer isso, porque o meu trabalho é deitar debaixo do carro, ficar numa postura ruim. Então, todo esse tipo de coisa influencia no tratamento, influencia no tempo de tratamento. Correto. E também deve ser proporcional, de repente, à lesão que ele tem, né? Deve ser casos mais graves, deve ser tratamentos mais longos, ou não? Sim, também depende da situação de cada um. Correto. Bom, para a gente encerrar aqui, qual seria, não diria dicas, né, mas postura, né? Qual seria a postura para a gente ter menos problemas relacionados à posição, à coluna, a essas dores que normalmente nós temos? Sim, é muito interessante ficar observando a nossa postura, se der sempre para corrigir. Até uma dica assim para os homens que têm o hábito de usar a carteira no bolso da calça. A carteira também pode interferir? Isso contribui bastante. O homem ele usa a carteira e senta em cima da carteira. Então, o glúteo existe do lado direito e esquerdo. Então, uma carteira ela faz um calço que levanta e faz uma rotação no ilíaco que vai gerar uma escoliose da lombar, que vai gerar uma dor no joelho. Então, eu peço essa dica para os homens que quando for sentar, tira a carteira do bolso. Eu mesmo nunca tinha pensado nisso. Então a carteira pode ser um fator. Sim, a carteira é um fator que contribui muito para isso. E quais outros fatores a gente tem que prestar atenção? Outra também, para a dona de casa que está lá, coitada, no dia a dia, fazendo a sua faxina, pedir para o marido alongar o cabo da sua vassoura. Porque ela está ali fazendo a faxina com o tronco flexionado, e isso vai gerar uma dor, um desconforto na região lombar. E a partir do momento que ela alonga esse cabo, a postura vai estar mais ereta e no final do serviço ela não vai sentir tantas dores na lombar. A moça, muito elegante, que carrega a sua bolsa para baixo e para cima, aliviar o peso dessa bolsa que ela leva. Isso vai ser difícil, viu? É difícil convencer as mulheres a não carregarem bolsa. É difícil convencer isso e é difícil também convencê-la a não usar o salto alto. Então, por isso que eu peço, quando você usar, que é muito elegante, bonito, chega em casa, põe um chinelinho, fica descalço, faz uma massagem na panturrilha, faz um alongamentozinho, para que no futuro ela não tenha um problema também na coluna, que é por causa do salto alto. Correto. Márcio, e agora um conselho para os dentistas. Vamos aproveitar e perguntar aqui. Tem casos que eu fico muito concentrado no paciente de estética, eu fico muito tempo numa mesma posição. Para nós, o que nós devemos fazer, né? Isso serve, é lógico, para todo mundo, outras posições, né? Outros profissionais que ficam muito tempo parados numa mesma posição, né? Seria legal o doutor observar na sua mobília, se tivesse um jeito dele que ele ficasse uma postura mais correta, para que no futuro não sofresse. Então, assim, eu observo que vocês passam o tempo todo uma postura meio de rotação, arcada em cima do paciente. Seria o que? Observar, vamos dizer assim, a sua cadeirinha, se der para subir um pouquinho ou diminuir,
ou até mesmo trazer, eu não sei se dá para trazer essa paciente até você, próximo de você, porque... Tentar minimizar essa posição, acho que seria isso, né? O mais adequado, é isso mesmo. Mas não dando para minimizar, aí é só com alongamento. Aí sim, eu acho legal, o profissional então, ele ter uma vida mais ativa, fora do consultório. O que eu digo? Procurar alguma atividade física para fazer e que essa atividade te dê prazer e que esse prazer vá ajudar a recuperar a sua postura. E com isso, inconscientemente, você vai estar corrigindo a sua postura e aliviando a sua articulação. Estamos encerrando aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez, né, a presença sua aqui para a gente. E, se possível, deixar os contatos para que nós possamos te achar, né, aqui em Taubaté ou em Pinda, que você trabalha lá também, não é? Sim. Em Taubaté eu atendo no Kaizen, que fica ali ao lado do shopping. Em Pinda eu atendo na clínica Santa Clara Center, que fica em frente ao posto de saúde. E eu vou deixar meu telefone para contato, que é o 12 9738 0101. Joia. Márcio, mais uma vez, obrigado. Valeu mesmo pela sua contribuição no nosso programa, né? E para vocês de casa, um grande abraço e a gente se vê no próximo Saúde em Dia. Até mais.